Boa noite, pessoal. Hoje já é 23 de outubro de 2022 e eu tô fazendo esse vídeo agora, faltam 5 minutinhos para meia da manhã, mas eu achei que era importante que as pessoas tomassem conhecimento. Eu recebi um documento através dos grupos de WhatsApp que se chama Proposições para a Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas para Programa de Governo Lula-Alckmin em 2022. Esse aqui, ó, eu posso compartilhar depois ele de alguma maneira, eu acho que não vai ser difícil de as pessoas acharem, né? Então, eu queria fazer algumas considerações. Não sei se eu vou precisar ler todo ele aqui, mas eu acho que antes de fazer essas considerações é importante que eu explique por que isso me mobilizou. Eu trabalho há muitos anos, eu sou médica psiquiatra, e eu trabalho há muitos anos com prevenção de suicídio. Para prevenir suicídio, nós precisamos tratar as doenças mentais. Pessoas que morreram por suicídio sofriam de doenças mentais. Uma doença mental tratada reduz demais o risco de morte por suicídio. As principais doenças mentais que levam ao suicídio são os transtornos do humor, depressão, transtorno afetivo bipolar e as doenças relacionadas a álcool e outras drogas. Depois temos outras doenças também, mas esses dois campos de adoecimento mental, esses dois espectros de adoecimento mental, são mais importantes. E todo o projeto proposto pelo esse programa de governo Lula-Alckmin 2022 acaba confrontando a possibilidade das pessoas terem o adequado tratamento das suas doenças mentais. Então eles falam de inclusão, falam de equidade, direitos humanos, movimentos sociais e falam muito da luta antimanicomial. O nome luta antimanicomial é bem bonitinho, ninguém gostaria que as pessoas vivessem em hospitais em momento algum da existência, da história das doenças mentais, da história da humanidade, é óbvio que não. Só que antes não existia remédio, até 1954 não existia antipsicótico. E sem um antipsicótico, as pessoas viviam realmente excluídas, tais quais as outras pessoas que tinham tuberculose, e quando não existia antibiótico, elas também eram tratadas com exclusão em hospitais separados. Os leprosos também, as pessoas que têm hanseníase, quando não tinham antibiótico, também eram separadas. Então, quando surge a medicação, as pessoas passam a viver na comunidade, ser tratadas em comunidade. Mas mesmo assim, mesmo com tratamento em comunidade, às vezes as pessoas têm um adoecimento tão grave ou situações de urgência e emergência que demandam internação hospitalar. Eu acho que é muito lógico e coerente que uma pessoa que de repente está numa situação de exposição social e por conta do adoecimento mental dela, ela tem o direito de ser tratada, segundo inclusive a própria Lei 10.216, que é citada no documento, com os melhores recursos disponíveis. E a estratégia desse programa é cercear o indivíduo dos melhores recursos disponíveis. Então, eles começam dizendo que vão fazer as coisas baseadas, que é uma estratégia baseada no luto antimanicomial. Então, e não existe pessoa que seja manicomialista. Então, é mais ou menos dizer que, então nós somos a favor das coisas boas. Nunca vi ninguém ser a favor de coisas ruins e pregar coisas ruins, né? Só que coisa boa é essa? A estratégia que vem é de desassistência. É fechar o hospital psiquiátrico. Temos aqui o embasamento da legislação, os decretos, as convenções que pautam essas diretrizes. Essas diretrizes que eles fizeram aqui, que eles construíram, são baseadas em várias organizações de estrutura de esquerda, não necessariamente validadas tecnicamente, então são ideológicas. Se houver alguma comprovação técnica que demonstrem, porque não se encontra comprovação técnica, né? E aí começam as propostas. Proposta 1,
consolidar e expandir a atenção psicossocial do SUS, referenciado na reforma psiquiátrica antimanicomial. Então, essa consolidação de atenção psicossocial é uma estratégia pensada exclusivamente em CAPs. CAPs é o Centro de Atenção Psicossocial. Eles servem para tratamentos de pessoas que têm doença mental mais grave e invasiva. Existem equipes multiprofissionais nos CAPs, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, educador físico, farmacêutico, outros profissionais. Às vezes, os profissionais sem ter cabimento técnico para estar lá, como antropólogo, sociólogo, e que às vezes fazem parte de equipes de saúde sem ter necessariamente nenhuma comprovação técnica que eles têm eficiência para estar trabalhando na área, né? E aí esses CAPs, eles atendem os indivíduos em situações de crise quando eles não representam mais riscos para si mesmo ou risco para terceiros. Se você tiver o seu vizinho, sei lá, seu vizinho resolveu que vai jogar pedra para cima, vai pegar uns paralelepípedos e jogar na sua casa, jogar na sua família. Você não vai mandar para esse vizinho seu, vai recomendar, vamos tratá-lo no CAPS. Não dá. Ele está numa situação em que ele está botando em risco a vida de outras pessoas, a integridade de outras pessoas e a dele mesmo, porque ele está cometendo crime, né? E sem ter o discernimento, porque ele está fora da razão dele. Nessas situações, é necessário que ele tenha uma emergência psiquiátrica disponível, que ele tenha disponível um atendimento que vai fazer, se necessário, até que esse risco diminua ou reduza ou até pare de existir. E isso depende do tempo do remédio. É o remédio funcionando que vai fazer essa mudança de comportamento, organização do pensamento, controle de humor, controle do indivíduo para que ele possa ter gerenciamento de si mesmo. O remédio ajuda o gerenciamento do indivíduo. Quando ele consegue ter gerenciamento de si mesmo, ele interrompe essas ações, aí ele pode ter alta hospitalar. Quanto tempo demora uma alta hospitalar psiquiátrica? Depende da doença que o indivíduo tem, depende da gravidade daquela crise. Algumas vezes podem demorar 15 dias, algumas podem demorar 1 mês, às vezes 2 meses, é mais raro. E é muito raro que perdure por tempo prolongado. Não é natural. As pessoas que ficam em hospitais psiquiátricos por tempo prolongado, elas estão lá por falta de assistência social, por falta de recurso social. Então, se uma família abandona um indivíduo, o hospital não pode jogar ele na rua depois que ele tem alta. Então, o hospital resguarda essa pessoa. Se ela não tem condição de morar sozinha, se ela não tem condição de ter uma estratégia de autocuidado sozinha, ela não pode ser jogada na rua. E é por isso que existem pessoas que ficam muito tempo morando no hospital, mesmo já havendo a existência dos remédios e podendo ter condições de sair do hospital. Ah, a culpa é da família que largou. A maior parte das famílias não larga, não. A maior parte das famílias tem muita dificuldade em cuidar do seu doente, porque não tem recurso para tratar dessa pessoa. E porque o CAPS, esses que querem deixar como única estratégia, não substitui o hospital psiquiátrico, não substitui a emergência psiquiátrica. Crise em CAPS, a gente controla para que seja levado para um hospital. Não se resolve crise em CAPS. Eu sou médica, eu fui médica de CAPS ao longo de vários anos. Eu trabalhei no SUS, em ambulatório, em hospital, principalmente em CAPS ao longo de vários anos. Então, eu tenho total discernimento para dizer para vocês, CAPS não resolve problemas de crise grave. A gente precisa resguardar o indivíduo, resguardar a vida dele, resguardar a vida de terceiros, e isso é feito em hospital psiquiátrico, quando o indivíduo tem o controle de si a partir do tratamento com remédio, principalmente remédio. É importante apoio psicológico, é importante apoio social naquele momento, terapia ocupacional, é importantíssimo, mas o que faz a diferença é o remédio. Então, essa primeira proposta é consolidar e expandir a atenção psicossocial, fazendo mais CAPs.
CAPs não resolve tudo. O que a gente tem hoje? A gente tem uma rede completa nem vou dizer não, porque não é completa, mas é mais ampla, tá? A gente tem hospital na rede, a gente tem ambulatório na rede. O ambulatório é a estratégia mais barata para tratar as pessoas com doenças mentais. O ambulatório permite que o indivíduo que não tenha uma doença muito invasiva, então a pessoa que tem uma depressão leve, uma depressão moderada, ansiedade, mesmo um toque, as pessoas que vão no médico, que pagam para suas consultas, elas poderiam ter no SUS o mesmo direito. Elas poderiam ter, as pessoas do SUS poderiam ter os mesmos direitos das pessoas que pagam para ir numa consulta médica, para ir numa psicoterapia e depois volta, continua estudando, continua trabalhando, continua tocando sua vida, sua casa, sua família. Mas, infelizmente, os gestores, principalmente municipais e estaduais, que têm um posicionamento de esquerda, têm se negado a receber verba do governo federal e apresentar projetos para que sejam instalados ambulatórios de psiquiatria, ambulatórios de saúde mental, ambulatórios com equipes multiprofissionais para o atendimento das pessoas. E nessa proposta aqui não entra ambulatório, porque o ambulatório é entendido como manicomial. Eles acreditam que o manicômio é extenso. O manicômio está no ambulatório, está na exclusão e eles fazem exclusão ao mesmo tempo. Pois é, então eles querem colocar mais CAPs. Depois, revisar medidas contrárias aos fundamentos da reforma psiquiátrica adotadas nos últimos 6 anos pelo governo federal, né? Eles querem que se revogue as normativas que se constituem como amplo retrocesso no campo da saúde mental e nas políticas intra- e intersetoriais a fim de garantir um SUS 100% público, estatal e laico. O que isso significa? Retrocesso. A palavra retrocesso todo mundo gosta de usar, né? Então, retrocesso é acabar com a possibilidade do indivíduo ser tratado. É tirar ambulatório, tirar hospital, tirar outros recursos que as pessoas podem ter com garantia de direito, tirar a emergência psiquiátrica. Aqui, ó. Tô tentando ser breve, dá pra gente explanar isso aqui, destrinchar muito, vou tentar ser breve porque é comprido. Garantir a sustentabilidade financeira e orçamentária da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas do SUS. Isso é, trazer investimento específico, ter uma verba específica para isso. Isso realmente precisa. Infelizmente, a gente precisa disso. Só que como vai ser gasta, vai ser direcionada essa verba, muda muito o resultado final. Aqui o outro. E aí, dentro dessa garantia de sustentabilidade... Aqui, ó. Desculpa. Revisar, garantir sustentabilidade. Aí eles colocam aqui, por exemplo, garantia de financiamento para letramento digital de pessoas usuárias dos serviços de saúde mental e seus familiares com acesso às tecnologias da informação, bem como livre acesso à internet dos serviços da RAP substitutiva, rede substitutiva. Não existe substituição de um serviço pelo outro. Os serviços são complementares. O ambulatório não substitui uma UTI. A internação não substitui a UTI. A internação não substitui o ambulatório. A mesma forma, cada equipamento de saúde tem a sua especificidade no apoio ao tratamento da pessoa com doença mental. Aqui a rede substitutiva. Aqui, então eles falam sobre inclusão digital. Que coisa mais preconceituosa. É um absurdo de preconceito. Por que vai separar a pessoa com doença mental, para ela ter inclusão digital, para um outro lugar? Por que não faz isso aonde todas as outras pessoas da comunidade podem ter garantias de inclusão digital? Então, se eu tenho depressão, se eu tenho esquizofrenia, se eu tenho transtorno afetivo bipolar, se eu sou dependente química, eu vou ter que fazer minha inclusão digital num cantinho separado. Isso é preconceito, isso é psicofobia, isso é um absurdo. Da mesma maneira que é um absurdo não contar nessa estratégia aqui
por exemplo, com equipes de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, no posto de saúde. No posto de saúde, no ambulatório que tem atendimento de muitas pessoas com diferentes doenças, você tem atendimento com o endocrinologista, pelo cardiologista, você tem atendimento do oftalmologista, do dentista. Por que você não tem um psiquiatra lá? Qual o problema? O que acontece com as pessoas com doença mental que não têm o mesmo direito de serem tratadas no ambulatório como qualquer outra pessoa? Por quê? O que tem de diferente na doença mental? A pessoa controla a própria doença mental? Ela escolheu ter uma doença mental? Não, ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe ser dependente químico, ninguém escolhe estar deprimido, ninguém escolhe ter pensamento de morte, tentar suicídio. Isso não é uma coragem, não é uma fraqueza. Tentativa de suicídio é algo que acontece como sintoma de doença. E se você não tratar a doença, você mata pessoas. A estratégia desse projeto apresentado mata a gente, porque cerceia o direito a chegar no serviço de saúde. Cerceia o direito de conseguir uma consulta psiquiátrica, de ter uma consulta com um psicólogo, que ter especificidades do tratamento de saúde mental. É um absurdo danado. E isso ainda separa as pessoas, exclui as pessoas, bota a pessoa com doença mental separada da comunidade. Aqui. Reconstruir e fortalecer o programa permanente de avaliação de hospitais psiquiátricos da rede pública e privada do país. Essa é bem interessante, né? Avaliação de hospitais psiquiátricos. Todo hospital do SUS passa por avaliações. Essa avaliação chama PNAS. Os hospitais psiquiátricos passavam antes por avaliações específicas e elas eram diferentes de todos os outros hospitais. Era um programa chamado PNASH. No PNASH, as equipes avaliavam os hospitais, davam pontuações para os hospitais. Se esses hospitais não atingissem determinados níveis de pontuação, os hospitais eram descredenciados e paravam de receber verba do governo federal. Resumindo isso, o que tem de diferente é que no PNAS, quando chegam para o paciente e perguntam, olha, como é que está o seu atendimento nesse hospital? O senhor teve um infarto, o senhor está aqui internado, como é que está o atendimento? Está bom o atendimento? Aí a pessoa tem discernimento para poder falar e fala, olha, tá bom, tá ruim, e avalia, né? No PNASH, entre os outros critérios, muitos deles têm menor fundamento técnico, era perguntado para uma pessoa com doença mental internada em surto psicótico se ela estava feliz de estar internada. A pessoa, às vezes, contida, medicada, né, para que ela não se ferisse. A pessoa, de repente, está tentando suicídio, consegue finalmente uma internação, mas ela ainda quer morrer, né? Ou então a pessoa ainda está ouvindo vozes, está se sentindo perseguida. Como é que você acha que a pessoa vai responder? Mas era um critério. Então, os critérios eram montados de forma a desqualificar os hospitais. Eu sei, tinha muito hospital realmente muito ruim, inclusive público. E o que precisa fazer? Bom, se você tem um hospital especializado em oftalmologia, avalia o hospital, descobre que o hospital está ruim, você investe para melhorar a qualidade desse hospital. Melhorando a qualidade desse hospital, você leva para a população atendimento de qualidade. No hospital psiquiátrico não é assim. A avaliação vinha, se o hospital não tivesse qualidade, tirava o dinheiro e sem o investimento o hospital ficava pior ainda e fechava-se leitos. E a população perdia o direito de ser atendida. Acho que só na Bahia aqui foram mais de 9.000 leitos fechados, 9.000 pessoas pessoas não, muito mais que 9.000, porque tem fluxo, né? Se a gente pensar numa internação que dure a um mês e 15 dias, estourando, as internações ultimamente têm durado 21 dias aproximadamente, o SUS é por aí. Quantas pessoas deixaram de ser atendidas? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas
foram mortas por conta de alguém estar em surto psicótico. Essas mortes são silenciosas. Essas mortes, ninguém dá atenção. Fora as pessoas que você vê andando na rua e 80% das pessoas que estão na rua, que não têm casa, que não se organizam socialmente, elas têm doença mental. A gente olha com um olhar como se aquilo fosse tão normal, tão parte do cenário, e não para refletir que é uma pessoa doente em situação grave. Quando a gente está na rua e alguém começa a ter um sinal de infarto, começa a cair, ou tem uma crise grave, ou um acidente de carro e a pessoa está sangrando, o que a gente faz? A gente chama emergência, a gente oportuniza que essa pessoa vá de pronto para um hospital para ser tratado. Por que com doença mental é diferente? Por que a gente vê essas pessoas falando sozinhas na rua, mexendo em lixo, comendo lixo, não só pela fome, mas pela desorganização mental, não só pela fome, mas porque eles não conseguem cuidar da própria saúde. Pessoas com um bocado de roupa em cima de si, o maior calorzão, e essas pessoas aí tão desorganizadas, com um comportamento tão diferente, pessoas usando drogas em lugares públicos, se machucando, se ferindo com droga, e a gente olha como se fosse normal, como se não fosse nada. Por quê? Porque é doença mental. O que a gente tem feito por essas pessoas? A gente vai permitir que mais vagas de hospitais sejam trancadas, fechadas, para que essas pessoas sejam entendidas como livres, que elas têm discernimento para cuidar de si? A gente tem que dar oportunidade dessas pessoas serem cuidadas. E quando elas saírem da situação de crise, que elas tenham o direito de ser atendidas em CAPs, em ambulatório, em todos os recursos possíveis. Da mesma forma que quem pode pagar, porque quem pode pagar tem tudo isso disponível. Reconstruir e fortalecer o programa permanente de avaliação de hospitais psiquiátricos, eu já falei. Reconstruir e ampliar o programa de desinstitucionalização voltado para pessoas moradoras em instituições hospitalares psiquiátricas. Esse programa nem foi desconstruído. Quando as pessoas moravam no hospital em grande número, começaram a receber alta para que fossem para suas famílias. Muitas famílias não tinham como acatar, ou as pessoas não tinham mais nem família. Foi necessário formar casas de apoio para essas pessoas. Às vezes a casa não basta ter uma casa para morar. Elas precisam às vezes de atendimento para cuidados, para gerir, para fazer compra, para ajudar a tomar banho, para organizar financeiramente a vida delas, porque às vezes essas pessoas têm uma dificuldade de organização mesmo, mental. Às vezes elas não conseguem, elas precisam de um apoio como se fosse de uma família, certo? E às vezes até mais do que um apoio familiar. E isso existe em número muito inferior ao que é necessário, absurdamente inferior. E essas equipes que eram formadas para que houvesse a desinstitucionalização, elas eram formadas com pessoas que recebiam uma verba, né? Vinha uma verba através, a portaria determinava que vinha uma verba para contratar pessoas para fazer a estratégia de desinstitucionalização de quem estava em um hospital psiquiátrico, como morador, né, do hospital psiquiátrico. Ninguém precisa morar em hospital psiquiátrico, é errado, como ninguém precisa morar em hospital geral, ninguém precisa morar em UTI. Então é um período que se passa para sair da crise, mas essas pessoas que moravam por questões sociais, elas eram encaminhadas para residências terapêuticas. Só que essas equipes continuavam recebendo verba, mesmo quando as pessoas já estavam desinstitucionalizadas. Por que continua recebendo verba? Mas não passou já para desinstitucionalização? Que estranho, né? Por que essas pessoas que não fizeram concurso público e estão recebendo verba? É muito estranho. Só sei que é muito estranho. Pois é, e aí, além disso tudo, o leito da pessoa que era desinstitucionalizada era fechado. Então, se você tem, por exemplo, um hospital que trata de pessoas com um problema no coração, certo? Um problema cardiológico. E calhou de internar alguém no hospital
que não tem família, uma pessoa idosa, você não pode dar alta. E ela fica lá 1 ano no hospital, né? Porque a pessoa que você não pode, teve um infarto, mas melhorou e estava inconsciente, não sabia explicar o que estava acontecendo, não sabe dizer o endereço, não sabe nada. Então você não pode mandar ela para casa por algum motivo, certo? Depois desse ano, vai que aconteceu de achar a família e ela volta para casa. Você fecha esse leito do hospital cardíaco? Hospital de cardiologia, ninguém fecha. Deixa para outra pessoa finalmente poder usar aquele leito que estava travado pela demanda social daquele indivíduo. Na psiquiatria, acham que é diferente. No hospital psiquiátrico, quando alguém tem alta por conta de uma internação prolongada por um problema social, ninguém está prendendo ninguém, não é um presídio. Um hospital psiquiátrico não é um presídio. Chamar de manicômio, chamar de presídio é uma baita de uma sacanagem, uma descaração, uma falta de caráter, de responsabilidade social, e é não conhecer a doença mental na pele. É ter frescura social e teológica e não olhar o problema com técnica. E aí eles fecham a vaga da pessoa. Isso é desinstitucionalizar, é fechar o hospital, é tirar vaga. E ainda fechar os ambulatórios que estão junto do hospital, porque eles falam que ambulatórios são manicomiais, que excluem a pessoa. Oh, que absurdo, pelo amor de Deus. Ninguém vai no oftalmologista e fica excluído. Por que vai para o psiquiatra e vai ficar excluído? Pelo amor de Deus. Aqui. Ampliar as estratégias de promoção de saúde junto à população vulnerabilizadas. Aí eles começam a falar a respeito de toda a diversidade, né? Então eles colocam com pessoas com aqui racismo estrutural, como se de repente o pobre branco também não tivesse a mesma dificuldade de chegar nos atendimentos psiquiátricos. Todas as cores, todas as raças, todo mundo está com dificuldade de receber atendimento psiquiátrico a hora que precisa. Vai dar uma olhada no seu município, vai dar uma olhada no seu estado. Qual é o serviço que está recebendo uma pessoa? Qual é o serviço que trata as pessoas adequadamente? Eu desconheço. Adequadamente, eu desconheço. Pelo SUS, é muito pouco mesmo. Então, independente das divergências de orientação sexual, de raça, de credo, não importa, tá todo mundo em situação de vulnerabilidade. Aqui, o governo Bolsonaro melhorou tudo? Não, não melhorou não. É mentira que melhorou. A gente conseguiu dar um passo para não piorar, entrar na desgraça completa. Não dá para entrar na desgraça completa. Ainda é muito complicado, até porque não é um presidente da República que resolve isso sozinho. Não é um ministro que resolve isso sozinho. Não é a equipe ministerial que resolve isso sozinho. Você precisa de relações entre secretários de saúde municipal, estadual, comissões, conselhos. Essas decisões não são pautadas em nenhum indivíduo. E a hora que você tem um aparelhamento de todo esse sistema, você tem muita dificuldade de fazer algo que seja tecnicamente viável e adequado e financeiramente compatível com a realidade do SUS. Bom, eles acabam misturando umas coisas que têm a ver com direitos humanos, que não necessariamente deveria estar aqui, com direitos à saúde de mãe. É uma divulgação da lei da alienação parental, evitando a protagonização e a medicalização de mulheres vítimas de violência de gênero e racismo. Ó, detalhe, revogação da lei da alienação parental, evitando a patologização e a medicalização de mulheres vítimas de violências de gênero e de racismo. Então, minha senhora, se você foi vítima de violência,
Se você foi vítima de racismo, a senhora aguenta, porque a senhora não vai receber remédio caso a senhora tenha ficado com estresse pós-traumático, viu? Segundo isso daqui, ó, se a senhora for estuprada, a senhora não vai ser medicalizada, a senhora vai ter que lidar com seus conflitos sociais, viu? Porque a senhora tem problemas sociais, a senhora não tem estresse pós-traumático, a senhora vai ser desmedicalizada e vamos tratar as coisas despatologizando, isso é, vamos tirar o que é doença, patologia, não é mais patologia. Então, tem umas coisas muito absurdas. Desenvolver programas para o protagonismo das pessoas usuárias e de seus familiares. Então, são programas que às vezes eles querem desenvolver em CAPES, só que são programas de inserção social. Isso não é da saúde, né? É inserção social. E eles querem fazer dentro de instrumentos de saúde. E isso é excludente. Se você bota toda a população para fazer, ter protagonismo nas ações sociais, se você faz inclusão de todo mundo junto, pessoas com doença mental, pessoas que não têm doença mental, cada uma dentro da sua qualificação, cada uma dentro das suas características e dos seus potenciais, aproveitando o potencial e entendendo a limitação de cada um, isso é inclusão. A hora que você faz política separada para tratar as pessoas no CAPES, fazendo grupos no CAPES, fazendo cooperativas no CAPES, outras coisas no CAPES, você exclui aquele indivíduo. Então você faz um grupo de pessoas doentinhas, e que nem pode chamar desse jeito, eles falam que tem sofrimento psíquico, né? As pessoas que sofredoras. Então os sofredores psíquicos ficam separados, recebendo estratégias de programas específicos e que não incluem junto ao resto da população brasileira, né? Então se você tem um filho, uma mãe com problemas mentais, você e ela vai ter que ser tratado separado da comunidade. No final das contas é isso que eles fazem. Vamos tratar em comunidade. Então vamos formar uma comunidade divergente, marginalizada, patologizada. E aí sim, né, que não vão chamar esse nome, não vai falar que é patologia, vão falar que é sofrimento, mas vão tratar dessa maneira bizarra. Aqui, outra coisinha, eu tô tentando resumir. Reconstruir e ampliar processos de formação em saúde mental com ênfase em educação permanente. Isto é, formar equipes de saúde adestradas para atender as pessoas como se não fossem doentes. Você acaba responsabilizando o indivíduo que deveria ser atendido, né, pelo aquilo que ele está passando. E aí, a hora que ele é responsável, ele tem que se virar, porque ele está sendo acolhido. Se você for procurar atendimento no CAPES, você dá uma olhadinha, que a primeira coisa que fazem, acolhimento. Acolhimento é receber, ouvir sua história, ter empatia, aí você entra para a lista de espera. Em geral, a lista de espera é grande e você já foi acolhido. Aí você é para ficar legal, porque você já foi acolhido. Mas médico que é bom? Não. Enfermeiro que é bom? Não. Psicólogo que é bom? Não. Só no acolhimento. Aí depois, para você ser atendido, ó, é uma vida, né? E às vezes é uma morte, ou mais de uma morte. Muita gente morre na fila de espera, muita gente suicida, pacientes esquizofrênicos morrem de umas maneiras mais terríveis por conta da falta de atendimento. E aí eles querem isso. A intenção é reconstruir e ampliar o processo de formação para ensinar as coisas dessa maneira. E eles, por exemplo, ensinam, uma das coisas que se ensina sobre suicídio de homens. As mulheres tentam suicídio 4 vezes mais que os homens, porém os homens morrem por suicídio 4 vezes mais do que as mulheres. Isso acontece porque os homens acabam se utilizando de métodos mais violentos. Só que, segundo a educação que eles querem que se mantenha, se persista e dê continuidade, eles dizem que os homens morrem por conta da masculinidade tóxica, por conta do estado, como é que chama? Pela misoginia, pelo machismo, né? Pelo machismo, muito, os homens macham pelo machismo, por conta de um homem ser um ser violento
e ter que ter estratégias violentas contra si. Gente, não é por conta social, não é uma situação social. Né? O homem não tem que ser culpabilizado por ter suicidado. É bizarro que se ensine isso para as pessoas, os profissionais de saúde, mas é isso que eles querem fazer. Bom, outra coisa, fortalecer a atenção às pessoas com o uso problemático de álcool e outras drogas a partir da política de redução de danos. Política de redução de danos não se mostra favorável, não se mostra tecnicamente adequada, não se mostra eficiente em canto nenhum do mundo. Aonde existe política de redução de danos para álcool e outras drogas, existe maior consumo e maior prejuízo por conta do consumo de álcool e outras drogas. Eu não estou falando de política de redução de danos, por exemplo, para pessoas com AIDS e hepatites. Aí a estratégia é outra. A gente não está falando de dependência química. A gente está falando aqui de reduzir o consumo gradualmente, mas a ideia é que a pessoa não consuma álcool e drogas se ela tem problemas de dependência química. Não existe dose segura e não existe substituição. Hoje, o que a gente tem é panfleto de CAPS, AD, isso é Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que são voltados para o tratamento de pessoas, ou que deveriam ser voltados para o tratamento de pessoas, com panfletos dizendo, olha, escolha uma seda legal quando for fumar sua maconha, tente usar menos pedras de crack, escolha um bom fornecedor da sua cocaína. E isso é verdade, eu não estou inventando, é verdade, né? Isso era distribuído no Carnaval de Salvador por um CAPS aqui de Salvador. E não é difícil de se encontrar CAPS, álcool e drogas, com pessoas fumando maconha no fundo do CAPS, pessoas traficando na porta do CAPS. Isso é redução de danos, isso é estratégia de redução de danos. Então, a ideia de que a pessoa que tem dependência química vai se responsabilizar pela sua doença é algo pavoroso. A gente não pode tratar as pessoas que estão na Cracolândia, tem que deixar cada um ter a sua liberdade de expressão, meu corpo, minhas regras, cada um faz o que quer. Tá. Imagina aquela mocinha, adolescente, já grávida por um estupro, que ela nem sabe quem é o pai. Diz pra ela, garota, não vá usar crack, não transe com esse cara por conta para ganhar mais pedras de crack, porque você está grávida, vai fazer mal para o seu bebezinho. Ela está doente, ela não consegue ter uma reflexão. E ela vai se expor a mais estupros por conta de pedra de crack. Ela não vai estar com a razão por si e vai se expor a isso. Deixá-la à própria sorte é deixar um vulnerável, ou dois se ela estiver grávida, né? Um vulnerável à própria sorte. Isso é bizarro, isso é inominável. Ninguém que tem bom senso, ninguém que tem amor, ninguém que tem empatia pode permitir uma coisa dessas. E aí, você vai deixar ficar até esse ponto? Enquanto for só uma pedrinha de crack, tá tudo bem. O problema for quando ela estiver grávida. Ou então, é um rapaz, não tem problema porque ele não engravida. O problema é se ele... É só uma pedrinha de crack, né? Sim, a pedrinha de crack traz problemas. Aquela maconha traz problemas. A maconha aumenta o risco de suicídio, aumenta o risco de deprimir, aumenta o risco de ansiedade ao longo do tempo do uso, aumenta o risco de ter psicose. A hora que você faz o que está previsto aqui, ó, eu tô lendo, eu tô aqui para baixo aqui, mas eu tô lendo. A hora que você faz essa política que eles estão propondo aqui, né? Você diminui a percepção de risco sobre álcool e outras drogas. E diminuindo a percepção de risco, você aumenta o consumo. E aumentando o consumo, você aumenta o número de doenças mentais por conta do uso de drogas, dependência química e as outras doenças relacionadas também. E a hora que você faz isso, você está aumentando o suicídio. Não tem possibilidade de alguém dizer que é contra suicídio, que luta
a favor da prevenção do suicídio e ser favorável a uma bizarrice dessa, a uma coisa absurda dessa. Outra coisa, garantir atenção integral em saúde mental a crianças e adolescentes no âmbito da RAP substitutiva de base territorial e comunitária. Certo, direito a tratamento para a saúde mental de crianças e adolescentes é mais do que necessário. Tem algum lugar que trata? Olha, pelo SUS é absurdamente raro. E isso a gente pode colocar um monte de dependente químico, criança e adolescente dependente químico, criança e adolescente autista. E autista parece que não faz 18 anos nunca, né? A hora que você tem atendimento no SUS para criança autista e ela faz 18, ela perde o direito de ser atendida em vários serviços que ela deveria ter garantia de direitos, né? Pacientes com retardo ou outras coisas, eles acabam perdendo esses direitos, a continuidade do atendimento. E isso também não é previsto aqui. Mas é óbvio que precisa. Só que criança também pode ser tratada em ambulatório. E criança também precisa de internação algumas vezes. Também tem situações graves, de situações de comportamentos disruptivos, criança psicotiza, criança é dependente química e às vezes precisa ser afastada para se tratar. Precisa de cuidados intensivos em internação psiquiátrica. E aqui eles colocam como serviços substitutivos e não existe um serviço que substitua o outro. Mais outra coisa, criar amplo programa focado em atenção junto à atenção básica, voltado à atenção aos problemas de saúde mental decorrentes da pandemia de Covid. Por que essa especificidade? Por que a especificidade? Problemas por conta da Covid existem vários. A Covid é um cenário, então as pessoas que deprimem, elas estão deprimidas por conta da Covid ou por conta de falta de Covid, não importa, elas vão ter depressão. Pessoas com ansiedade vão ter ansiedade. Transtorno de estresse pós-traumático vão ter transtorno de estresse pós-traumático. Piora por conta das psicoses, por conta do cenário de Covid, vão piorar. Abuso de álcool e outras drogas no cenário de Covid vão piorar. Você vai separar, você teve Covid, ou então você fez isso, você ficou com estresse pós-traumático porque você estava com Covid. Então sim, porque você perdeu alguém por Covid, então você vai ser tratado. Você não, porque você na verdade foi assaltado, então você não vai ser tratado, o seu estresse pós-traumático não vale igual o outro. É uma política que é burra, é uma política burra, você não separa as pessoas. Então é a mesma coisa que falar, vamos tratar as pessoas hipertensas que comeram batata frita com muito sal, mas só as que comeram batata frita com muito sal. Se você é hipertenso porque você tem uma disfunção renal ou porque você, na verdade, comeu, sei lá, outra coisa, qualquer coisa, comeu muita linguiça com sal, não, você não vai ser tratado. Então, o cenário em si não vai dizer, não vai mudar o efeito sobre a doença. Covid aumentou muito o número de pessoas com doenças mentais. Covid trouxe aumento para as pessoas que não tinham doença, passaram a ter. As pessoas que já eram doentes, estavam equilibradas e pioraram. E as pessoas que estavam desequilibradas entraram em situação grave. Mas não se separa a população. Não se separa. Você aumenta a oferta de serviços. Você aumenta a oferta para essa pessoa, aumenta a facilidade de acesso das pessoas para os tratamentos. Mas não separa uma da outra porque não dá. É muito óbvio, né? Ampliar o sistema de acompanhamento de dados epidemiológicos assistenciais, os problemas e lacunas assistenciais em saúde mental no país, considerando as diversidades regionais, singularidades de contextos locais, com destaque ao sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico é um termo bizarro, não existe isso, é doença mental mesmo, relacionado aos determinantes sociais. Bom, fazer mensuração de dado epidemiológico tem que ser feito independente do relacionamento dos determinantes sociais. Os determinantes sociais são parte, mas outros determinantes, os biológicos, né, os de contexto, outros, os de contexto de assistência. Onde tem menos assistência, morre mais gente por suicídio, né? Então, esses contextos todos têm que ser levados em consideração
quando se faz dados epidemiológicos. Então não tem novidade aqui não. Eu dei uma lida muito resumida. Eu não sei exatamente onde é que pode achar esse documento. Se alguém precisar dele, me fala que eu tento enviar, né? O nome desse documento eu vou repetir: Proposições para a Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas para Programa de Governo Lula-Alckmin em 2022. É isso. Você já sabe agora, tem uma noção do que é isso. Aí você escolhe em quem você vai votar. A escolha é sua. Abraço, pessoal. Boa noite.